instrumentos quantitativos e instrumentos qualitativos. Qual a diferença entre estes instrumentos utilizados pela neuropsicopedagoga, pelo neuropsicopedagogo? Esse vídeo de hoje vai ser para te explicar o que é, na verdade, o que são os instrumentos qualitativos, o que são os instrumentos quantitativos, para que servem, como usá-los. Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que são os instrumentos utilizados pela neuropsicopedagogia. Vem comigo que você vai saber. Olá, eu sou Isabel, terapeuta da aprendizagem, neuropsicopedagoga, e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre os instrumentos que você vai precisar utilizar como neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. É isso mesmo. Os instrumentos que você vai precisar usar podem ser instrumentos quantitativos e qualitativos. Esses instrumentos são obrigatórios para que você faça uma avaliação de maneira fidedigna, né? Então, para que você consiga fazer a avaliação neuropsicopedagógica, você vai precisar utilizar instrumentos. Os instrumentos qualitativos são uns. Os qualitativos e os quantitativos são diferentes. Eu vou te explicar hoje como isso funciona. Os estudos mostram que a abordagem quantitativa é fortemente baseada em normas, análises fatoriais e estudos de validade. Então, os testes têm que ser validados. Os testes formais são métodos estruturados aplicados com instruções específicas e normas derivadas de uma população representativa. Os resultados são descritos a partir de média e desvio padrão, que permitem a utilização de cálculos para comparação e, embora permitam uma avaliação quantitativa, os testes formais podem ser interpretados quantitativamente. O que é que isso significa? Os instrumentos quantitativos são aqueles que foram testados em população brasileira, comprovado com tempo e prazo, padronizado o resultado. Então, quantitativo significa quantidade. Tudo que é feito de acordo com a quantidade é padronizado. O teste é padronizado, tipo, primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta questão, até 10 questões, você responde todas elas. No final tem uma numeração que deu o resultado. O resultado deu de acordo com a numeração, quantidade. Então, esses testes você pode aplicar no seu aprendente, na avaliação, mas se eles forem padronizados e executados no Brasil. Existem testes que foram feitos fora do Brasil e eles foram padronizados com a população de outro lugar. Então, esses testes não são válidos para neuropsicopedagogo. Os testes que são válidos são aqueles que foram feitos no Brasil, com a população brasileira. Por quê? Porque a gente vai saber que aquela população brasileira passou por aquela avaliação e foi padronizado um teste para ela, para essa população. Então, esses são os instrumentos quantitativos que você pode utilizar. Na internet tem vários instrumentos. Eu não vou dizer aqui quais são os instrumentos. No meu Instagram, eu coloquei a relação
dos instrumentos que você pode utilizar, quantitativos e qualitativos. Então, se você quiser ir lá no meu Instagram, porque aqui não tem como eu colocar quais são esses testes, você vai lá no meu Instagram, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o meu Instagram, neuropp.ativa, @neuropp.ativa, que é onde eu posto vários conteúdos sobre neuropsicopedagogia, sobre aprendizagem humana. Então, assim, é uma sequência desse canal. É uma continuidade desse canal. Na verdade, eu tenho mais tempo o Instagram do que esse canal. Então, tem mais coisa lá postada. Então, você vai dar uma olhada lá, que lá tem todos os testes quantitativos que você pode aplicar. Outra coisa sobre os testes. Existem testes neuropsicológicos que você também pode aplicar. Você, neuropsicopedagogo, pode aplicar testes psicológicos, neuropsicológicos. Mas só os testes que, que tem o termo não privativos, não restritos. Quando tiver esse termo não privativo, não restrito, significa que qualquer outro profissional, além do psicólogo, pode realizar. Existem testes neuropsicológicos que só o psicólogo pode utilizar. Somente. É restrito ao psicólogo. Porque existe um código de ética, porque existe uma parte nesse teste que só o psicólogo pode aplicar. Mas existem testes da neuropsicologia que o neuropsicopedagogo, psicopedagogo, pedagogo, qualquer outro profissional pode aplicar. Então, você vai ver se o teste é restrito ou não. Se estiver escrito não restrito ou não privativo, você pode utilizar. Na bio do meu Instagram também tem o site onde você vai entrar e vai ver se aquele teste é restrito ou não. Então, para você aplicar um teste da neuropsicologia, você precisa entrar nesse site, que é o satepsi.cfp.org.br. Você entra nesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também esse site, se você quiser dar uma olhada, porque nesse site tem os testes, tem lá dizendo teste restrito, teste não restrito, teste só para psicólogo e teste não restrito, que aí como você pode utilizar, certo? E eu não vou te dizer quais são os testes, porque lá são vários. Então aí também nessa postagem que eu fiz no Instagram também tem. Os testes que você pode utilizar. São muitos testes, então não tem por que você ir atrás de coisa que não pode. Tá bom? Se tiver escrito não restrito, você pode. Se tiver restrito a psicólogo, não precisa, porque são testes específicos para a área da psicologia. Tá bom? E aí, eu vou te explicar agora sobre o teste, os instrumentos qualitativos. Quais são os instrumentos qualitativos? São todos que não são quantitativos, todos que não falam de quantidade, de padrão, padronizado, nada padronizado. Os testes qualitativos são as abordagens, as observações, o que você vai observar do aprendente, é a conversa com ele, é a conversa com a família, é a conversa com a escola, com os professores. São os jogos que você vai aplicar que não sejam padronizados. Então, você pode aplicar alguns jogos, algumas brincadeiras com o aprendente que não são quantitativos, que não vão medir a quantidade, vão medir qualidade. Então, aí são as conversas, né? As provas piagetianas, tudo que você fizer em relação à conversa, à observação, tudo isso são testes qualitativos, tá bom? Então, assim, a diferença é essa. Nas provas piagetianas tem um padrão, mas não é um padrão de quantidade, é um padrão de qualidade, né? É um padrão de qualidade. Você vai observar como a criança se comporta nas provas. Então, aí é uma evolução, né? Você vai observar as evoluções de cada prova.
Mas a diferença é essa. Basicamente a diferença é essa. Quantitativa, mede quantidade. Qualitativa, mede qualidade. Então, isso é uma diferença grande. Mas você precisa aplicar os dois, certo? Você, como neuropsicopedagoga, pode aplicar os dois de maneira correta. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as sessões. Então você vai lá, dá uma olhada no vídeo que fala das sessões, que aí dentro dessas sessões você vai organizar esses testes, esses instrumentos. Você vai utilizar os testes e os instrumentos de acordo com a queixa, de acordo com o que você for vendo que o seu aprendente vai precisar, tá certo? Então, pelo vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e se gostou, curte o vídeo, curte a nossa página, nosso canal, né, do YouTube, que aqui a gente está para isso, para ajudar, para conversar, para trocar experiência. Se quiser comentar alguma coisa, comenta. Se inscreve no canal, né, que tem muita coisa boa aí para neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Toca nesse sininho para que o YouTube te avise sempre que eu postar vídeo novo. Toda semana eu tô postando vídeo aqui no canal, tá bom? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo.